Tio, explica a história da Belmiro Medeiros pra gente, por favor. Então, a história dessa escola começa nos anos 60, em que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e ainda na época Estado da Guanabara, eles vão fazer com que mais escolas adequem à população local. E aqui já existia aqui nessa região a escola Rodrigo Otávio. Em 1971 começou a construir uma escola geminada. Na Ilha do Governador existem outras escolas como Orlando Dantas e Duche de Abrantes, que também são geminadas. E a Belmiro Medeiros, ela surge nesse propósito de agregar mais a comunidade. Teve uma inauguração muito bonita, vieram artistas, né? Temos foto que comprova a presença do Grande Otelo aqui na nossa escola. E a Belmiro, de lá para cá, ela foi referência de educação dos anos 80, uma das escolas mais valorizadas, né, na Ilha do Governador nos anos 80, e mantém, né, uma tradição de uma educação de qualidade, em que a comunidade da Ilha do Governador, principalmente o bairro do Moneró, atende. E aí, com o passar do tempo, estudantes de outros bairros próximos, né, o Tauá, o Bancários, Galeão, Portuguesa, e também alunos vindos dessas regiões agregados aqui com a escola próxima à Praça do Papai Noel. Era Papai Noel, é uma outra história para a gente contar outro dia. Um abraço. Professor, como que é dar aula aqui na Belmiro Medeiros? Então, como qualquer turma, né, eu falo sempre que uma turma ela não pode ser vista como um livro, apenas olhando sua capa, né? Eu cheguei nessa escola já há muitos anos, estou aqui há 15 anos, não são 15 dias, e dentro desse período todo, né, sempre tento trabalhar com as turmas com a melhor forma possível, de uma forma alegre, utilizando os recursos pedagógicos, não só os tradicionais, mas também os não tradicionais, saindo apenas do quadro, indo do caderno, a aula oralizada, pensando a ludicidade. Então eu sempre gosto, sempre falei aqui com a direção da escola que a Belmiro é uma das escolas que eu mais gosto de trabalhar. Quer? Professor, em que ano o senhor começou a trabalhar aqui? Eu cheguei na Belmiro Medeiros em abril de 2010. Faz a conta aí, quantos anos dá isso, 2010 para cá? Tio Juju, deixa um recado para os alunos da Belmiro Medeiros. Queria desejar a vocês todo sucesso. Quem já foi meu estudante, hoje já é formado, já é pai de família, mãe de família, já é adulto, você tenha sempre aquele sucesso que a gente falava em sala de aula. E você que é nosso estudante, lembre-se que você é parte dessa engrenagem da história da nossa vida e a história da nossa Belmiro Medeiros. E você que um dia será nosso estudante, lembre-se, a história nunca acaba. E eu e você somos parte dela. Um abraço. Que ano você começou a trabalhar nessa escola? Em 2016, se não me engano. Não, 2017. 2017. Quais alunos você mais gosta da Belmiro Medeiros? Atual? Ah, de nenhum. Não, mentira. Cara, eu gosto muito de vocês. Acho a turma de vocês, acho que acompanho vocês há mais tempo, né? A gente já foi. Eu sou até oitavo e nono normalmente. Acaba que eu acabo desenvolvendo um pouco mais de relação com o pessoal do nono, porque foi meu aluno no oitavo, né? Então hoje eu gosto muito de vocês mesmo. Tem que dar nome de aluno? Então, quando era a escola, quando você entrou? Ah, cara, assim, tem uma transição que eu acho que é muito significativa, que foi a pandemia, né? Então, assim, acho que muda. Eu acho que, assim, tem uma coisa que é preservada na escola, que é a alegria, né, dos professores, dos colegas todos, e uma parceria grande. Todo mundo está sempre muito parceiro, assim, nas reivindicações, nas festas. E eu acho muito capitaneado pela Carol como coordenadora e pela Fátima como diretora. Tá? Pelo menos desde o tempo que eu estou aqui, né? Desde 2017. Acho que isso manteve, mas acho que a pandemia mudou muito os alunos. Né? Acho que vocês tinham um pouco mais de calma. Né? O mundo hoje está muito impaciente, muito apressado, muito acelerado. E aí isso se reflete em vocês. Assim, o celular atrapalha. É uma dinâmica de impaciência, de intolerância muito grande. A relação de sala de aula virou uma relação meio que de embate, né? Quase que permanente. Assim. Oi, bom dia. Meu nome é Gisele de Paula. Eu estudei na Belmiro no ano de 2005. Comecei a estudar lá no ano de 2005. O que eu mais gostava no colégio
acho que era são os professores, os meus amigos, de estar na diretoria, por incrível que pareça. Na época era uma diretora maravilhosa e ficava lá na hora do recreio, conversando. Lembro de alguns professores, lembro da Ana Cláudia, que era professora de ciências, lembro da professora Carol, que era da sala de leituras. Lembro do professor Fernando, que dava também taekwondo, além de educação física. Lembro também da professora Cristiane, que eu acho que era de história, da Eliana Amara, professora de português, ótima professora, muitas coisas eu lembro ainda por conta dela, assim como o professor de geografia, Leonardo, também, ótimo professor, com quem eu ainda tenho um certo contato. Acho que é isso. Foi uma das melhores escolas que eu já estudei, me acolheram muito bem. Eu tive a oportunidade de ir para outro colégio, mas eu acabei escolhendo ir para Belmiro e foi a melhor decisão que eu tomei. Espero que vocês estejam todos bem, morro de saudades, assim que eu puder, eu vou estar voltando aí. Um beijo pra As lembranças que eu tenho da escola, bom, essas são bastante, né? Pra quem estuda da primeira série até a 8ª série, são muitas coisas vividas na escola. Quando eu cheguei na escola, fui muito bem recebida, né? Primeira série, primeiro ano, era na direção diretor Alberto e dona Fátima. Assim seguiu o meu primário. Primeiro ano com a professora Fátima, não me recordo do segundo ano e do terceiro ano, a professora, né? Porque já tem um bom tempo. E quando foi na 4ª série, foi a professora Kátia. Saindo do primário e indo para o ginásio, mudou a direção. Ficou Dona Fátima e entrou Dona Maria Alice. E juntamente com ela também entrou Dona Ana Paula. Ficaram por um tempo. Dona Fátima precisou se ausentar. Ficou um tempo distante da secretaria. E junto com a Dona Ana Paula, logo após veio a Dona Ana Carolina. E assim seguiu o ginásio. Conheci bastante professores. Muitos deles já não dão mais aula na escola. Professora de educação física era a Ana Lúcia. Não vejo mais ela na escola. Eu acho que ela já se aposentou. Professora de história era Cleide. Professor de ciências, Edmilson. Professora de português, Eliana Mara. Nossa, pensa numa professora braba. Era ela. Brigava com todo mundo, dava esporro em todo mundo. E professor de geografia, Bruno. Esses professores, hoje em dia, eu não vejo mais eles na escola. Alguns já se aposentou devido à idade e outros foram dar aula em outras escolas. Também não posso esquecer dos professores que ainda continuam presentes na escola, como a professora Giovana, nossa, inglês. Até hoje ela usa aquela caixinha de som para poder falar com os alunos, porque a voz dela não é tão alta. Professor Fernando, como ele gritava. Ele foi meu professor de educação física no primário e no ginásio também. Quando eu era do primário, eu me lembro que ele dava aula de taekwondo. Tinha muitos alunos mesmo que gostavam das artes marciais que eles ensinavam. Professora Deise de educação física. No meu 6º ano, tivemos um campeonato de queimado. Nossa, eu adorava jogar queimado. A minha turma, os alunos eram todos pequenos. Tinha as meninas super grandonas da 8ª série. E a gente jogou queimado. Eram 8 meninas jogando queimado junto comigo. A gente foi campeão. Saí de lá com meu dedo quebrado, mas valeu a pena. E também tem um professor de música, o Luiz Cláudio. Ele foi meu professor de música na 6ª série. E se eu não me engano, seguiu por diante. Nossa, seu Francisco. Seu Francisco já vem de muitos anos também. Seu Francisco
era de quando eu tinha aquela carteirinha de escola que dava presença, que a carteirinha era uma abóbora. E a gente ia lá na direção colocava presente, atrasou, faltou. Quando chegava no segundo tempo, minha mãe tinha certeza que eu tinha atrasado, porque lá na minha carteirinha estava atrasado. Dona Márcia, Dona Márcia. Dona Márcia trabalhava na portaria. Dona Márcia era uma mãezona. Dona Márcia acolhia todo mundo. Não sei se ela ainda reside hoje dentro da escola, mas uns anos atrás ela ainda morava na escola. Sabe qual é o melhor de tudo nesses anos todos? É hoje em dia eu estar podendo levar o meu filho para a escola e chegar lá e rever amigos meus de infância que estudaram junto comigo. Amigos que estudaram no primário, amigos que estudaram no ginásio. E a gente se encontrar e falar assim, caraca, lembra de quando os meninos iam jogar bola e você jogava bola junto com os meninos? Lembro. Lembra de como você gostava de jogar queimado? Amava jogar queimado. Lembra de quando a nossa mãe vinha aqui na escola e a gente só voltava a se esconder debaixo da mesa? Na verdade, todos já aprontaram um pouquinho, mas cada um sabe onde seu calo aperta. Nossa, foram muitos anos. Vivi muitas coisas na escola. Passei por muitas coisas dentro da escola, mas foi só aprendizado. Graças a Deus, todos nós aprendemos. Vou fazer umas perguntinhas pra você e você vai responder, tá? Tá bom. Qual o seu nome? Meu nome é Maria Késia. Você é um ex-aluno da Belmiro? Sim, Em que ano você estudou na Belmiro? eu estudei na Belmiro em 2021 até 2023, do 7º ao 9º ano. Agora ela vai uma pergunta polêmica. Qual era o seu professor favorito na Belmiro? Ah, essa é muito difícil de responder. Cada professor me marcou de um jeito muito especial. Cada um deles tem um lugarzinho no meu coração. Então, cada um deles foi importante em uma fase da minha vida, né? Então, é uma pergunta que eu vou deixar a desejar, porque eu realmente amei todos eles. Todos que passaram na minha vida foi muito especial para mim. Então, não temos favoritos, vamos dizer assim. Você tem lembranças boas da Belmiro? Com toda certeza. Quais? Eu sinto muita falta do jeito como a Belmiro era acolhedora. A Belmiro é simplesmente uma escola muito, é uma das minhas escolas preferidas, que eu realmente guardo muito no meu coração. Mas o jeito que ela era acolhedora era muito diferente de qualquer escola que eu já estudei. O jeito que, os funcionários eram incrível. A Maiara era incrível. Ela tinha que ter muita paciência pra aturar a gente. O jeito que a Carol era simplesmente muito acolhedora e sempre nos acolhia em qualquer momento. Os professores sempre muito preocupados com a gente. É uma coisa que me marcou muito. A Fátima, como uma ótima diretora também. É uma coisa que, é uma das melhores partes pra mim, que marcou sim. Foi o jeito que eles são super acolhedores com a gente. Mas também uma coisa que eu amava na minha vida era as feiras de ciências. Tinha fazer a gente ter mais autonomia, a gente estudava, a gente trabalhava junto. Então é uma coisa que, eu acho assim, que prepara muita gente. E que na época eu tinha um pouquinho de, vamos dizer assim, estranheza, né? Porque era muita gente trabalhando junto, mas nos prepara super, gente. Então é, sim, uma das melhores partes. Você sente saudade da Belmiro? Com toda certeza. Nossa, a Belmiro foi, como eu disse, foi uma escola que me marcou muito, né? Então, é uma escola que eu super voltaria a estudar se me deixassem. Então, olha só, isso é uma super dica pra vocês, viu? Aproveitem agora. Aproveitem que vai fazer muita falta. Muita! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena, hoje eu vou apresentar os alunos aqui da escola do Nilo Medeiros. Meu nome é Gabriela Silva Guilherme. E meu nome é Azevedo. Vou fazer algumas perguntas para eles. Qual a idade de vocês? Eu tenho 15 E eu tenho 16. Quanto tempo vocês ficaram aqui na escola? em média de 4 anos, desde o sexto. Os dois. Qual foi a sua primeira impressão na escola? Não foi tão boa, né? Porque essa escola não era a principal que eu queria entrar, né? Mas ao longo do tempo eu fui gostando da escola. A minha impressão, posso dizer que foi a mesma coisa. Não era acostumado com o local, mas com o tempo eu fui me acostumando, gostando, me adaptando com todos. O que vocês mais gostou na escola? Na verdade, o que eu mais gostei foi o convívio com o pessoal, né? Que as pessoas novas que eu fui conhecendo ao longo dos anos, né? Os professores, né? Que eu conheci muitos professores que chegaram aqui na escola depois de mim e que foram embora, né? Foi o convívio no geral. E eu também, né? Peguei muito aos professores, alguns professores aqui eu gostei mais gostei dos professores e também como dos diretores.
Vocês têm algumas memórias boas? Quais são? Pode começar assim. Pô, tenho muitas memórias boas. Na educação física, na aula de português, ciências, era muita zoação quando a gente terminava as atividades. Os professores também ajudavam a gente, brincavam com a gente. Mas na hora do dever, de fazer as coisas também, são bem certinho, mas são muitas memórias. As minhas também são basicamente a deles, né? Foi muitas brincadeiras, quase toda hora brincando, principalmente na aula de ciências, né? Que o professor brincava toda hora com a gente. Muitos professores também, na educação física, brincava toda hora de briga, ficava se zoando toda hora, era toda hora rindo, mas na hora de dever, continuava brincando. Era isso. Algumas amizades continuam? Claro que eu tenho entre eu e ela aqui, né? Que há 5 anos já vai fazer, fez 5 anos, né? Tem, entre outros amigos nossos que a gente ainda tem grupo e tudo, né? Com o Enzo, com o João, né? Que outros que estudavam aqui, né? Mas a amizade que mais dura aqui mesmo entre a gente é minha e Enzo. Muitas amizades boas. Até hoje fala, conhece, brinca, mantém contato. Muitas amizades, desde o sexto. Quais são as melhores aulas ou professores? Para mim não tem preferência. Todos os professores me ensinaram um pouco de tudo que eu sei até hoje, né? De cada matéria, né? Matéria também, né? Tem as minhas preferidas, né? Que eu tive matemática, ciências, mas de professor nunca tive uma preferência. Para mim também foi o mesmo. Eu nunca tive preferência de professor, todos são legais, mas alguns mais rústicos, que pega mais no pé da gente, mas é para o nosso bem, para a gente aprender tudo que a gente sabe hoje, graças a eles também. E não tenho preferência de nenhum dos professores, todos são legais. Em que anos vocês entraram na escola? A gente entrou no torno de 2021 a 2020. 2021. No sétimo? No sexto? Sexto. Não, no sexto. 26. Sexto ano, 2021. Não, foi 2020. Aí terminou em 2024, 2020. Na época da pandemia. Olá pessoal, eu me chamo Alexander Braz, eu sou um dos alunos que teve a honra de estudar na Belmiro Medeiros entre 2006 e 2009, né? Tive contato com excelentes professores que marcaram a minha trajetória pela escola, né? O professor Edmilson de Ciências, a professora Giovana de Inglês, né? Que tanto me ensinaram que depois eu já na minha fase adulta, né? Eu tive a oportunidade de escolher a docência como profissão de coração e voltei para Belmiro e fiz todos os meus estágios na Belmiro. Tive a honra de aprender com esses grandes mestres e agradeço não só aos professores, mas toda a coordenação, né, a diretora Fátima, a coordenadora Carol, né, que tanto foram importantes e contribuíram para a minha formação até aqui. Eu agradeço a todos, saibam que o mundo é de vocês têm tudo pela frente e é um grande prazer estar falando com vocês novamente. Um beijo.